Vamos começar então os nossos estudos dessa semana, capítulo 14, o tópico é o número 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Aqui está dentro o preceito de honrar pai e mãe, essa tradição tão importante judaica, que está lá nos primeiros mandamentos trazidos por Moisés, que permanecem tão atuais quando falam da família, quando falam das nossas relações de parentesco, das nossas relações de gratidão, de respeito e principalmente compreensão do que representam esses laços de família. E não há muito como falar disso sem que a gente se lembre, obviamente, da reencarnação. Aliás, eu acho que a revelação espírita, ela justamente trouxe esse esclarecimento que havia se perdido no tempo, de que as nossas relações com os nossos pais e os nossos filhos, eles se ligam por laços de outras vidas, laços nem sempre amorosos, algumas vezes laços de dívidas, de comportamentos que precisam ser reequilibrados, que precisam ser realinhados pelo perdão e pela tolerância, pela convivência pacífica diante de todas as diferenças que a gente traz. E esse último século também permitiu, depois de Kardec, que pudesse ser explorada e melhor compreendida essa relação pelo efeito psicológico que nós também temos pelo nosso inconsciente. Muitas vezes é uma relação sentimental, conflituosa, que ao mesmo tempo que a gente ama e admira os nossos pais, ou que a gente ama e cuida e procura admirar os nossos filhos, vêm reações espontâneas muito controversas, muito distantes, muito polêmicas, né? Um ódio incontrolável, uma irritação, uma insuportabilidade na convivência, uma aspereza, uma violência na comunicação, uma incerteza, uma descrença. Então, o ambiente familiar, ele acaba produzindo em nós enormes conflitos que são muitas vezes inexplicáveis pela racionalidade, pela ciência, por aquilo que a gente poderia compreender de forma normal. Também tem se apresentado muitas terapias tentando solucionar esses problemas. Terapias essas que às vezes se mostram complicadas e perigosas quando elas procuram revelar situações de conflito sem dar prosseguimento no tratamento. É mais ou menos como se as pessoas viessem às casas espíritas e a gente dissesse assim para cada um, né? Pudesse revelar assim: olha, você matou seu pai na encarnação passada, né? O seu pai traiu sua mãe, você foi uma pessoa da Inquisição. Imagina se a gente começasse a revelar as vidas passadas para todo mundo, né? Então, ao invés de a gente ajudar, a gente criaria o caos. Porque na medida em que a gente começa a ouvir essas revelações, a gente começa a atrair esse sentimento. E isso vai gerando conflito, vai gerando distúrbio. Então, isso só pode acontecer mediante algum acompanhamento muito específico, terapêutico e também espiritual. Então, nas casas espíritas, para aqueles que têm evidência, não é recomendado falar. Não é recomendado dizer para as pessoas as experiências ruins. A gente até pode falar de uma maneira mais geral, assim, muito comum a gente dizer: você tem um índio que te acompanha, então dizer: porque provavelmente você já foi um índio numa outra encarnação. Vou dizer: você tem uma corrente de irmãs de caridade, então você tem, né, uma ligação de alguma forma com
a Igreja Católica, talvez com os conventos, de alguma coisa assim, ou você tem um padre, ou alguém vai dizer, não, você tem um Exu que trabalha com você, então vai associar que numa encarnação anterior, talvez você tenha tido, né, uma relação com os escravos, ou com a África, e assim por diante. Então isso, ok, não tem nenhum problema. Mas daí destrinchar essa encarnação, sabendo que nós hoje estamos no ponto mais evoluído, então daqui para trás a gente sempre foi pior, mais ignorante, mais violento, mais agressivo. Fazer uma investigação dessa para trás pode ser algo que vai despertar em nós sentimentos muito conflituosos, muito ruins. E aqui vale lembrar também uma lei muito importante associada à reencarnação, que é a lei do esquecimento. Não é por acaso que em um planeta de expiações e provas a gente não se lembre, né? Que a gente não tenha vidência, paranormalidade de ver a vibração das outras pessoas. Imagina se a gente tivesse telepatia, né? Num planeta como o nosso, a gente pudesse ler o pensamento de todas as pessoas. Ia ser muito complicado. Por quê? Nós temos ainda muitos sentimentos negativos, né? Muitos sentimentos desequilibrados. Então a gente olharia, estaria diante de alguém e ouviria os pensamentos, leria esses pensamentos, que são pensamentos de tumulto, às vezes contrários ao que as pessoas dizem em relação a gente, né? Então a gente passaria a fazer julgamentos o tempo inteiro. Ah, fulano é mentiroso, fulano está tentando me enganar, fulano está me traindo, fulano é desequilibrado, e assim por diante. A gente não conseguiria suportar essa convivência, porque ela seria o tempo todo desequilibrada. Então a gente, de fato, está num planeta de educação, mas é também um planeta prisão, digamos assim, né? Porque nós temos essas limitações que vão afetando a nossa percepção de propósito, para que a gente não se perca, para que a gente não se atrapalhe nesses sentimentos em relação aos outros. E a biologia química nos ajuda muito na medida em que as atrações sexuais unem pessoas que em vidas passadas podem ter sido inimigos, né? Então sentem uma atração física pelo outro, se apaixonam, isso se transforma num relacionamento amoroso, e esse relacionamento amoroso se desenvolve de uma maneira que faz com que a gente possa enxergar no outro não apenas os defeitos, mas também qualidades. E na medida em que a gente começa a se tornar cúmplice nessa relação, a gente começa a admirar o outro e respeitar o outro, a gente também inicia um processo de perdão. Claro que em algum momento virão à tona as emoções mais complicadas, os vícios de comportamento, os desequilíbrios, mas isso não deverá prevalecer na relação se a gente tiver o desprendimento, se a gente tiver o mínimo de amorosidade. E aí depois, na sequência, se o casal resolve ter filhos, né, as crianças também ajudam muitas vezes nisso. Muitas vezes os filhos são espíritos abnegados que vêm justamente para unir os pais, né, para fazer com que os pais se perdoem, que os pais se tolerem, mantenham a relação pela responsabilidade, pelo cuidado. É muito comum que no momento em que nascem os filhos, a atenção do casal diminua, o apelo sexual diminua e, portanto, às vezes as pressões financeiras, etc., vão gerando um certo afastamento, mas aquela preocupação do cuidado, da importância de dedicar aos filhos, faz com que muitas vezes a relação supere as crises e permaneça, e se tiver que separar, pelo menos que a relação seja respeitosa e saudável, né? Então todo esse fluxo, essa engenharia, digamos assim, criada para a Terra, tem uma razão de ser. Uma lógica que muitas vezes é difícil da gente compreender,
mas que ela tem uma razão de ser. E muito se diz na espiritualidade que as relações, principalmente entre pais e filhos, é muito cercada de dívidas. Desculpe, é muito cercada de dívidas, muito cercada de incompreensões, de intolerância, mas que o afeto maternal, paternal, filial acaba desenvolvendo essa característica também de perdão e proximidade. Eu me lembro de uma história muito interessante do Divaldo, vocês devem conhecer, de um obsessor que o perseguiu durante muitos e muitos anos e que só perdoou Divaldo. Ele vinha em muitas encarnações obsediando Divaldo, mas ele só perdoou quando um dos filhos dele, doente, deformado pelas condições astrais, né, do perispírito, nasce com doenças e chega às portas da maçã do caminho, e Divaldo adota incondicionalmente essa criança como filho. E esse obsessor se emociona percebendo que Divaldo fazia aquilo sem nenhuma segunda intenção, fazia aquilo com todo o sentimento de fraternidade puro, de caridade verdadeira, e isso transforma esse obsessor, que era um agente extremamente poderoso no astral e que vinha prejudicando a vida dele, mas que acaba perdoando e se tornando um aliado por conta desse gesto. Então, muitas vezes, quando a gente aceita um filho ou recebe um filho, acolhe, né? Às vezes não é um filho natural, às vezes é um enteada, às vezes é um filho de adoção, às vezes é um afilhado, uma afilhada, né? Que acaba chegando por nosso intermédio de alguma maneira, mas que essa relação feita com acolhimento fraterno, amoroso, acaba cumprindo um papel de selar uma relação de desentendimento, de angústia, de vingança, de desequilíbrio, e que se preenche de tal maneira que a gente desperta ali, naquela relação, um ponto de luz, e despertada a luz, ela nunca mais irá se apagar. Então, olhar para o nosso mundo hoje não é difícil compreender isso, né? Por que será que a gente tem tanta discórdia? Por que será que a gente tem tanto sofrimento, tanta angústia, né? E também, pensando nas nossas encarnações, né, eu sempre faço assim a conta, por exemplo, de 100 anos, né? A cada século a gente deve ter tido pelo menos uma encarnação, no estágio que a gente está. Então, se a gente volta ao tempo de Jesus, são 2000 anos, são cerca de 20 encarnações, pelo menos. Se a gente for mais para trás, né, se a gente voltar ao período dos judeus, mais 4.000 anos para trás, né, então nós estamos falando aí de 60 encarnações no total. Imagina 60 encarnações nossas, né? Quantas pessoas a gente cruzou por esse caminho? Quantos foram nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos desafetos, nossos inimigos, nossos algozes, né? Quantas vezes nós viemos em lados opostos, fomos vizinhos, fomos inimigos de guerra, fomos soldados contra bandidos aprisionados e assim por diante. Então, essas relações todas que a gente foi construindo ao longo desses 6.000 anos, pelo menos, né, de vida aqui na Terra, cria uma rede gigantesca de relacionamento. Não? E a maioria desses espíritos com que nós convivemos não está aqui no Brasil. Né? Pegando hoje por uma estatística de rede social, então, vamos dizer assim, né? Tem muita gente aí que tem mais de 2.000 seguidores. Aí fico pensando, você conhece, não tem 2.000 amigos, mas se você conhece 2.000 pessoas, né? Não é difícil a gente pensar que quem chegou nos 40 tem mais de 2.000 pessoas que conhecem. Claro que tem mais do que isso, né?
já se relacionou com muito mais do que isso. Posso dizer, cara, tranquilamente já se relacionou com mais de 10, 20 mil pessoas que se reencontrasse iria reconhecer de alguma forma e deixou ali uma marca, como essas pessoas deixaram em nós também alguma marca, né? Então, imaginando isso nesse momento, multiplica isso por todas as existências nossas. Quantas pessoas a gente conhece e tem convivência no mundo, né? No mundo em que nós estamos, na Terra, no planeta Terra. Então, é muita gente, são algumas milhares de pessoas, talvez até milhões de pessoas, de espíritos com quem nós temos relações de alguma afinidade, né? Positiva ou negativa. Então, a compreensão do laço de família, ela não pode se restringir a uma visão genética. Não pode ser uma coisa meramente relacionada ao nosso DNA. Há uma enorme complexidade. Imagina fazer um planejamento encarnatório de pessoas que tenham essa complexidade toda, essa dívida toda, essa necessidade de correção, de ajuste nos relacionamentos, se organizando em determinadas cidades. Então, às vezes a gente não entende por que a vida leva a gente para um lugar ou leva para outro, né? Eu, por exemplo, nasci no interior de São Paulo, uma cidade pequenininha na época, ainda continua relativamente pequena, uma cidade montanhosa, Campos do Jordão. De lá, do nada, meu pai fica doente, né, inesperadamente, aí se muda para o litoral de São Paulo, passa minha infância toda lá. Então, as pessoas com quem meus pais se relacionavam, eles não são de lá, eles eram do interior de São Paulo, então já vieram de duas cidades diferentes, se encontraram em Campos do Jordão doentes, se conheceram, tiveram minha irmã, me tiveram, depois a gente nasce, eles vão para outra cidade, né? Aí passa minha infância, aí depois na adolescência eu me mudo para uma outra cidade para estudar, e assim eu fui pingando em várias cidades até chegar no Rio de Janeiro. Então, quantas pessoas eu convivi, né? Quantas pessoas cruzaram o meu caminho, eu cruzei o caminho de quantas pessoas, né? Para algumas eu deixei uma marca positiva, para outras possivelmente negativa, né? Que nós todos somos imperfeitos. E, no entanto, essas pessoas tinham que passar por mim e eu passar pela vida delas, né? Depois chegar no Rio de Janeiro. Então, isso é parte dessa programação. Nós somos atraídos por esse fluxo de energia, né? E como que a gente encontra determinadas pessoas até, por exemplo, chegar aqui na Casa Paula, né? Então, vir para cá é um traço importante da minha história e da história de vocês, né? Foi a família da minha esposa que me trouxe para cá. Então, eu tenho que ser muito grato a esse momento. Mas eu podia ter dito não, podia não ter me interessado, né? Podia ter seguido outro caminho, podia ter ido em outra direção, assim como vocês. Então, a gente se encontra aqui porque tem um laço invisível que nos atrai. A gente às vezes percorre distâncias enormes para conseguir chegar aqui. A gente abre mão de compromissos, abre mão de momentos importantes que a gente podia estar fazendo outra coisa. Podia estar em família, podia estar descansando, podia estar trabalhando. A gente tem que fazer vários sacrifícios para estar presente aqui. Mas alguma coisa nos diz que isso vale a pena. Por quê? Porque uma casa espírita como a nossa, na Casa Paula, nós também somos parte de uma família espiritual, né? De alguma maneira, a gente pode dizer seguramente que a gente já caminhou em outras vidas juntos. A gente já fez um monte de coisas boas e ruins juntos, né? Nós somos parte de uma fraternidade que tem afinidade espiritual e que a gente hoje busca se ajudar, busca cooperar um com o outro, cada um com as suas dificuldades, cada um com os seus sentimentos, cada um com as suas aflições, mas a gente tem uma fé em comum, né? E a gente tem principalmente uma busca pela fraternidade, uma busca pela espiritualidade. A gente não consegue explicar todos os fenômenos. A gente sabe que isso está escrito nos livros do Evangelho, né, na revelação espírita,
dos depoimentos de vários espíritos que chegam até nós, das mensagens mediúnicas que a gente tem aqui, mas isso não explica 100%. Às vezes não explica aquilo que a gente precisa em um determinado instante e a gente fica em conflito. Mas essa egrégora, né, essa energia conjugada, esse grupo que tenta se manter elevado na vibração, que tem um sentimento verdadeiro, espontâneo, honesto, de querer fazer o bem, de vir buscar o bem, então isso produz uma energia, isso produz uma condição que serve para a cura e que nos ajuda também, nos dá um alívio, nos dá um conforto de que a vida espiritual ela existe apesar dessa ilusão que a gente tem aqui na matéria. Então, quando a gente vem aqui para a Casa Paula, a gente acessa percepções diferentes. É muito legal chegar no final da reunião compartilhando, olha, quem quer compartilhar alguma experiência que você sentiu? Então alguém diz, não, eu vi uma cor, eu vi uma vibração. Alguém diz, não, eu vi uma estrela, né? Ah, eu vi uma pessoa com essa descrição, aquela. Ah, eu senti um peso, eu senti depois um alívio, né? Então essas percepções, elas nos colocam em sintonia com o mundo espiritual. A gente parece que se aproxima um pouco mais disso, né? Um pouco mais das perdas que a gente teve, dos parentes. Muitas vezes a gente está aqui e não sabe, porque não foi autorizado, mas do nosso lado tem pessoas muito próximas, muito queridas, pessoas que nos querem muito bem, pessoas que a gente conhece dessa encarnação ou que a gente nem sequer conheceu, né? Pode ser um antepassado, alguém que veio antes de nós preparar a nossa caminhada, preparar a nossa jornada e que nos acompanha lá de cima, como se fossem os nossos avós, né, os nossos bisavós, mas que estão próximos de nós. Ou então alguém como o nosso pai, nossa mãe, ou até filhos que a gente possa ter perdido, mas que já estando mais equilibrados, tem autorização de nos amparar, de nos intuir, de estar próximos de nós. E às vezes eles não se aproximam mais para não abalar a nossa emoção. Porque se a gente sentisse totalmente essa energia deles, talvez a gente não suportasse a saudade, talvez a gente quisesse prender esse espírito aqui. Porque nós também somos egoístas nesse ponto, né? Natural. Então, se a gente pudesse sentir, reencontrar os entes queridos, que já estão em espiritualidade, a gente ia querer que eles voltassem para cá, né? Ou a gente poderia se desequilibrar exigindo que a gente fosse embora, né? Abrindo mão da vida para que a gente possa encontrar. Então, isso tudo é muito delicado, é muito sutil, e a espiritualidade tenta administrar da melhor forma possível. Eu gosto muito dessa ideia de que há, no mundo espiritual, pessoas que são os nossos laços de família olhando por nós. E quando nós estivermos do lado de lá, a gente vai olhar por aqueles que estiverem aqui, né? Há uma troca, há um amparo de experiências, né? Eu fico imaginando como um bebê dormindo no berço, frágil, recém-nascido, incapaz de tomar decisões, incapaz de andar, incapaz de fazer qualquer coisa que não seja chorar, quando tem fome, quando tem dor, quando quer um carinho. A única forma de manifestação é esse choro, né? Mexer os bracinhos, sorrir de alguma forma, mas tem ali os pais atentos. E os pais dedicam tempos da sua vida, o tempo, né, vários dias, várias noites, por esse cuidado. Então, esse momento que os pais dedicam aos filhos é também uma forma da gente compreender o mundo espiritual. Porque na espiritualidade, os nossos guias, nossos mentores estão fazendo isso conosco. Para eles, nós somos como bebês. Nós não conseguimos enxergá-los. O bebê não sabe quem é o pai e quem é a mãe, né? O bebê, ele mal reconhece o rosto. A mãe reconhece a voz, o cheiro, porque ficou dentro da barriga, mas o bebê não sabe raciocinar sobre o que ele está vendo, né? Ele não sabe dizer, essa é minha mãe, né? Ele sabe que é uma pessoa, tem alguma coisa.
Tem uma imagem na cabeça, um sentimento, mas isso não está formado, não tem uma narrativa ainda. Então, nós, em relação ao mundo espiritual, somos como bebês, né? A gente não consegue explicar, a gente sabe, a gente sente, né? A gente sente a presença dos espíritos protetores, a gente sente que parece que tem alguém que vela por nós, que a gente faz uma prece, parece que tem alguém ouvindo, ajuda, acontece alguma coisa, melhora, a gente se sente mais aliviado, mais confortado, né? Mesmo quando a gente dorme, conversa com esses espíritos, vai ao contato deles, depois a gente acorda, não tem mais a lembrança, mas às vezes acorda diferente. A gente acorda, né, com uma sensação de, essa noite eu dormi bem. O que é dormir bem? Talvez ter ficado em contato com os espíritos que nos amam, que velam por nós, que nos protegem. É claro que o oposto também pode acontecer, porque a nossa afinidade, os nossos sentimentos ruins podem nos levar a vibrações mais densas também. Então a gente pode atrair espíritos que sejam negativos, que queiram se vingar de nós, ou que tenham os mesmos vícios que nós, né, tenham as mesmas características de pensamentos, e aí nós não vamos nos sentir bem, né? Tinha um desenho na minha infância que mostrava um personagem que sempre atrás dele tinha uma nuvenzinha, né? E aí a gente brincava assim, isso criou uma imagem, né, no meu grupo ali de crianças, que permanece até hoje, assim, fulano parece que tem uma nuvem atrás dele, né? Então tem gente que é assim, e às vezes a gente fica assim, né? Parece que a gente está tão carregado, a gente parece que tem uma nuvem, né? Uma nuvem escura, jogando raios, além de trovões e tal, atrás da gente. Por quê? Porque é uma força negativa, né? Mas quando a gente consegue se livrar disso, a gente consegue elevar o pensamento, a gente consegue se sentir melhor, então fica tudo mais leve, mais fácil. Assim também são os ambientes. Quantas vezes a gente chega em um determinado lugar e a gente começa a passar mal, né? A gente senta num lugar e parece que ficou ali uma energia. Eu tenho andado muito de Uber ultimamente, e às vezes eu entro no carro e falo, meu Deus, quem passou aqui antes de mim, né? Porque estava assim, aquele sentimento de sofrimento, fica ali no carro, uma sensação às vezes de euforia desequilibrada, outras vezes de uma raiva, sabe? E a gente absorve isso. Então, de repente você começa a sentir essa sensação que a pessoa que estava ali estava sentindo antes. Imagina o motorista que estava, né? E está ali o quanto que ele não pega dessa energia para ele. Uber, táxi, né? Esses transportes coletivos. Eu tenho muito dó de motorista de ônibus. Porque o motorista de ônibus é sempre odiado, né? Ou ele está atrasado, ou ele está correndo muito, ou ele freia, né, de uma forma que não se desespera. Mas ninguém nunca está... Já reparou que ninguém está feliz com o motorista de ônibus, né? O motorista de ônibus é um cara que ele absorve muita energia negativa. Depois acontecem os acidentes, acontecem essas coisas que ele não sabe por quê. Coitado do motorista de ônibus, né? Se ele não tiver uma proteção enorme, prova difícil, exposto ao trânsito, né, ao estresse, ali, ao barulho, né, ao incômodo, ao cansaço, então é uma prova dificílima. E ao mesmo tempo o espírito que zela por segurança de várias pessoas, que está reparando, é uma prova coletiva, né, de reparação, provavelmente de males que ele fez em outras encarnações e que agora ele pode cuidar, zelar pelo transporte dessas pessoas. Então, o laço de família ele está relacionado a isso, porque quando a gente absorve essa energia e leva ela para casa, a gente contamina todo o ambiente familiar. Sabe quando você coloca alguma coisa na geladeira que dá cheiro em tudo? Se eu tiver essa experiência, você põe alguma coisa cheirando forte na geladeira que passa o cheiro para todas as outras coisas, né? Você põe destampado, você não põe embrulhado, né? Se você deixar uma coisa aberta ali, daqui a pouco você vai comer um doce, tá com aquele cheiro salgado e tal, aquela coisa e tal. Então, a nossa vida familiar, a nossa vida doméstica é assim. Nós somos esses produtos, às vezes, estragados, que chegam na geladeira de casa, né? E a gente contamina o resto. Então, a gente estar bem é muito importante.
a gente está blindado é muito importante. O laço de família, ele permite que os fluxos de energias aconteçam de uma forma muito intensa, muito aberta. Nós temos cordões que ligam as pessoas com quem a gente se relaciona. Então é muito fácil que o outro se contamine por nós e que a gente se contamine pelo outro. Mas se a gente aprende a se blindar, se a gente aprende a elevar o pensamento, aí fica mais fácil lidar com isso. Quem sofre muito com isso também? Os animais. Os animais têm as ligações com todas as pessoas da casa, principalmente com aqueles que são os seus tutores diretos. Então, os cachorros, os gatos, né? Eles sentem muito, eles puxam muita energia. Por isso que eles ficam doentes também, porque eles puxam, né, essa energia densa que acaba se transformando na doença. O que é a doença? A gente já falou isso aqui algumas vezes, né? A doença nada mais é do que uma energia negativa densificada, né? Então você tem uma energia que o corpo puxa como esponja. A doença dificilmente ela acontece da noite para o dia, ela é algo que vai maturando, né? Ela vai processando. É um sentimento que fica, não é um sentimento que chega e vai embora. Porque todos nós somos vulneráveis aos sentimentos. A gente pode ficar triste, a gente pode ficar frustrado, decepcionado, com raiva, com angústia, mas se isso vem e passa, se isso tem um tempo de duração curto, né, que ele chega, passa por nós, aí a gente vai processar esse sentimento negativo e ele vai embora, tudo bem, né? Então o próprio corpo físico, na digestão, ele faz isso. Então todas as maneiras que a gente tem de eliminar fluidos do nosso corpo servem para isso. O intestino é um órgão importantíssimo para a eliminação de energia negativa, pelas fezes, pela urina, pela sudorese, né? Então as glândulas também ajudam muito. Ele puxa, a gente acha, mas ele só está eliminando o alimento. Não, ele está eliminando todo tipo de energia negativa. Então quando às vezes a gente pega uma diarreia, né, uma gastroenterite, fala assim, foi uma bactéria. Tá, pode ter sido uma bactéria, mas a bactéria foi só o canal, o veículo, para poder ajudar a eliminar essa energia, né? E os animais, eles puxam isso também como se eles também fossem esponjas, né? Eles também capturam essa energia e às vezes eles não deixam nem a energia chegar na gente. Por isso também que eu recomendo que a gente sempre faça diariamente, né, passeios na natureza. Que a gente entre em contato com as árvores, com os lugares abertos, porque a gente também pode fazer com que essa energia vá para a natureza. Ele falou assim, mas aí coitadinho da planta. Não, a planta, o organismo dela de digestão, digamos assim, ele está mais acostumado e a planta está enraizada, então ela consegue tirar essa energia e jogar para a terra, né, aterrar. A gente perdeu essa relação com a terra. Hoje a gente anda de sapato de borracha, né? Sapato que não tem contato com o chão. A gente chega em casa, algumas pessoas ainda pisam no chão, tal, descalço, mas a maioria anda de alguma forma com algum sapato de borracha. Então, o momento que a gente tem contato com o chão é o momento de tomar banho, né? E tem gente que ainda toma banho de chinelo. Então, assim, é difícil isso. A gente não tem mais essa relação com a natureza. Então, tudo é muito plástico, tudo é muito barreira de comunicação com a natureza. Então, ir para a natureza permite que a gente desestresse, né? Que a gente elimine isso. E a gente ajuda a família, né? Eu me lembro de uma história, acho que eu já contei aqui, de uma pessoa que contava que ele chegava, antes de entrar em casa, chegava muito estressado, tinha um trabalho muito difícil, tinha uma árvore na porta da casa dele, então ele parava naquela árvore, cumprimentava a árvore e dizia assim, boa noite, tal. Olha, vou deixar aqui todas as minhas preocupações com você. O que você puder, você elimina, o que você não puder, você guarda. Amanhã, quando eu passar aqui, eu pego de novo, né? E com isso ele conseguia chegar em casa mais tranquilo, né? E de fato essa árvore devia ter, ainda que fosse um fenômeno psicológico, mas tinha um efeito ali, né, para ele, e ele conta que isso funcionava muito bem. Porque é muito difícil a gente chegar em casa, o que acontece normalmente? É o desabafo, né? A pessoa chega em casa,
a primeira coisa que ela quer fazer é falar mal de tudo que aconteceu, falar mal dos colegas, né, das dificuldades, dos problemas que ela teve, e aí descarrega no outro, né, no parceiro dela, toda aquela carga negativa. E aí do parceiro se não quiser ouvir, né? Às vezes você está jantando, né, você está tendo alguma coisa, e eu me lembro de um relacionamento que eu tinha, que a pessoa ela não conseguia, assim, era impressionante, ela tinha que ficar 1h30, 2 horas falando de todas as crises que ela tinha tido. Aí depois ela desligava, claro, né, jogar tudo em cima de mim, né, mas é assim, é difícil, porque a gente tem essa necessidade de jogar no outro. Então, ao invés de jogar no outro, joga na natureza, né, descarrega. Hoje eu vejo muita gente fazendo isso em academia. E aí por isso que eu digo que os ambientes de academia não são muito bons. Quem acha que vai lá na academia, maravilhoso, academia, adoro ficar lá e tal. Não é, porque está todo mundo tentando eliminar esses conflitos, esse estresse, e fica ali. Então você imagina quem tem um pouco de evidência, vê as formas de pensamento que estão lá na academia, né? Somadas à vaidade, somadas ao querer, ao erotismo, a toda essa questão do corpo, né? Isso não é necessariamente muito saudável. O ideal é que se faça exercício físico ao ar livre, porque no ar livre essa energia vai lá, desestressa ao ar livre, né? Joga para fora. Então é muito importante essa relação. E o laço de família, ele traz essa responsabilidade, porque quem está um pouco mais esperto precisa procurar ficar bem. A gente precisa perceber a responsabilidade que a gente tem de tentar manter um sorriso no rosto, né? Eu me lembro que uma das coisas mais incríveis, mais maravilhosas que eu sentia era quando eu entrava em casa, as minhas filhas pequenas vinham correndo para pular no meu colo sorrindo, né? Quem tem filhos, já teve filhos pequenos sabe o que é isso. É uma delícia, né? De você ver os filhos correndo para te abraçar, né? E hoje quem faz isso comigo são os meus cachorros, que é uma maravilha, né? Mas eu procuro fazer isso hoje quando as minhas filhas chegam também, né? É muito importante a gente ter um sorriso no rosto. O dia foi difícil, as dificuldades estão grandes, a gente está angustiado com vários problemas, várias dificuldades, mas essa pessoa não tem nada a ver com isso. Ela está ali esperando encontrar uma coisa boa da gente, né? Então seria um egoísmo muito grande a gente não apresentar, no primeiro momento, pelo menos, esse sorriso. Depois, se tiver abertura, né, e se a pessoa estiver bem para receber e você precisar muito desabafar, ok, né? Mas esse desabafo, ele precisa ser canalizado corretamente, né? É por isso também que existem as terapias, né? Então, eu falava no início da palestra da importância da evolução psicológica, da psicologia, da psicanálise, no início da psiquiatria, no século XX, né? E agora no século XXI. Por quê? Porque a gente começa a tratar esse desabafo não como uma descarga emocional sem propósito, mas algo que de fato tem um propósito, né? Algo que é um autoconhecimento. Que senão, a gente parece que volta à ideia dos confessionários. Então tem ali um padre fechado atrás de uma cabine que a gente não enxerga direito e a gente vai lá e conta um monte de coisas para ele, fez Pai Nosso, Ave Maria, né, e achou que todos os problemas do mundo estão resolvidos. Só que a gente volta para casa e faz a mesma coisa, né? Então isso não é transformador, né? Isso não é de fato terapêutico. Teve um papel na história importante, mas a gente precisa ter mais coragem de falar com quem a gente enxerga os olhos e que sabe lidar com essa informação e sabe devolver para a gente como uma questão de incômodo, né? de mudança, de escuta, de autoconhecimento. Então, o processo terapêutico hoje ele cumpre um papel importante de análise, de autoconhecimento, até de melhorar a nossa percepção, desalinhar, etc. Né? Então, quando a gente fala em crescimento espiritual, tem muito mais a ver com essa forma de aprender a lidar com as nossas emoções e de começar a entender que as relações de família não atribuem às pessoas que convivem conosco ou que têm uma relação genética conosco um papel de nos suportar nas nossas crises, de aguentar o nosso mau humor,
nosso vitimismo, né? Os nossos conflitos. É claro que as pessoas estão ali para se ajudarem, mas na medida em que a gente se vitimiza, na medida em que a gente planta muita energia negativa, né? A gente contamina esse ambiente. Então as pessoas, chega uma hora que elas também não aguentam, né? Chega uma hora que as pessoas nos descartam, porque elas não estão suportando mais essa condição. Então é muito difícil, principalmente quando a gente vê o quanto nós repetimos o nosso comportamento. Uma das coisas que são bastante estudadas na psicologia e nas suas práticas afins é o comportamento repetitivo. A gente tende a repetir na nossa história, na nossa trajetória, aquilo que os nossos pais faziam. E a gente não sabe por quê, né? Quem tem filho sabe. Um dia você se pega gritando, você fala, ué, mas por que eu estou gritando? Aí você vai, minha mãe gritava comigo, né? E aí você está repetindo aquele comportamento, ou quem bate em criança, né? Ou às vezes é um comportamento que a gente nem sabe, talvez que fosse de algum antepassado, né? Por exemplo, se estuda muito hoje se os vícios, né? A vontade de fumar, de beber, etc., se isso é um atributo genético, DNA, ou se isso tem algo psicológico, né? Psíquico que a gente traz, né? Claro, o espiritismo vai dizer, não, tem alguma coisa de outra vida, ok, mas por que a gente teve afinidade de nascer desses pais e puxar essa característica, né? Então, por que a gente repete isso, né? Será que a gente pode mudar essa escolha, né? Será que a gente pode mudar esse hábito, né? Ou ter um comportamento raivoso, ou ter um comportamento desequilibrado, né? Quem gosta de jogar, ou até mesmo práticas comuns como esporte, né? Assim, e às vezes os sonhos que os pais incutem nos filhos para que eles realizem, né? Não, eu quero que meu filho seja médico, né? Tá, se o filho quiser ser médico, tudo bem, mas, né? E se a vida também não deixar, né? Então, esse processo todo vai gerando, às vezes, uma obrigação de repetição. Aqui eu estou falando do ambiente familiar, mas há também uma repetição que ela é estrutural da sociedade. Então, uma coisa muito forte é o racismo. A nossa crença inconsciente e comportamental de escolhas por pessoas preferencialmente brancas, né? A gente começa a fazer classificações sociais associando pessoas pretas, por exemplo, com marginalidade, com perigo, né? Porque vi uma estatística que os negros são mais bandidos, quer dizer, começa um absurdo desse, e aí a gente vai, ou então porque os nossos pais, os nossos avós eram preconceituosos, né? Outro dia eu ouvi um depoimento de uma menina que dizia que ela tem muita dificuldade de se deparar com idosos no elevador, no ambiente de trabalho dela, porque sempre tem alguém que faz alguma piadinha por ela ser preta, né? Ou que discrimina, às vezes sai do elevador, né? Não quer dividir com ela o mesmo espaço, ou ofende mesmo, né? Então, imagina, isso gratuitamente, mas ela fala que isso tem muito nas pessoas mais velhas, talvez pelo traço desse comportamento repetitivo, né? Estrutural, do racismo estrutural. E quando a gente olha na sociedade e vê a diferença social que tem de renda entre pessoas pretas e brancas, isso não pode ser acaso. Isso não é apenas sorte. Isso não é mérito em hipótese alguma, né? Isso é uma condição de racismo estrutural. Então isso também acontece nas famílias, porque as famílias acabam se fechando. Então nós acabamos escolhendo aquelas pessoas que têm afinidade física
com os nossos próprios traços. Então, quem é branco, casa com branco, né? E acha que o preto tem que casar com preto. Como acontece muito nos Estados Unidos. É muito difícil você ter miscigenação. O Brasil ainda tem bastante. Mas tem países em que isso não acontece, porque os traços de racismo são tão fortes que já não se quer mais. E talvez crie um mecanismo de proteção, até de raça, de etnia, de você dizer, olha, não, eu quero ficar entre as pessoas que são parecidas comigo, porque é uma forma também de eu me proteger. Então, isso tudo é um processo estrutural que a gente faz por repetição. Claro que eu estou falando aqui entre brancos e pretos, mas podia ser com índios, né? Pode ser com relação a orientais. Às vezes a gente tem esses traços de preconceito e racismo com pessoas de outras regiões, né? No caso do sotaque, então uma pessoa que vem do Nordeste. Uma coisa que me assustou muito quando eu mudei para o Rio de Janeiro, e eu já tinha passado isso em São Paulo também, são os apelidos, né? Então aqui no Rio a gente fala, os Paraíbas, né? Quer dizer, mas a Paraíba é um estado lindo, maravilhoso, mas assim, a maneira pejorativa se fala isso, né? São Paulo são os baianos, né? Eu adoro a Bahia, né? A Bahia é maravilhosa, mas a gente tem essa coisa do preconceito, né? Mas pode ser com o Sul, pode ser de qualquer lugar. Então, acaba que a gente vai repetindo, sabe? Isso é um processo inconsciente, mas que hoje, com tanta informação, com tanto debate sobre isso, a gente tem condição de discutir, né? Mas só que a gente acaba passando isso para os filhos. A gente constrói esse racismo, esse preconceito, e as crianças crescem acreditando que isso é a coisa certa, né? E isso é tão estrutural que quando a gente matricula os nossos filhos nos colégios, adivinha qual é a cor predominante, né, dos amiguinhos deles. E aí quando você vai subindo na sociedade, você vai vendo que isso acontece na faculdade cada vez mais, e os pretos vão sendo excluídos, né? De outras minorias, nem sempre minoria, porque os negros hoje talvez sejam a maioria, né? Mas é uma exclusão, né? Você fala assim, caramba, né? Às vezes, se você entrar num restaurante, então, né? Se você for num restaurante, você fala assim, cadê? A Zona Sul está cheia tem provavelmente tantos pretos quanto brancos, mas se você vai nos restaurantes, você vai ver os brancos. Se você vai no shopping, né? Repara no shopping, vai no shopping center, e aí me diz aonde estão os pretos ali. Então, o quê? Trabalham nas lojas como atendentes, estão limpando o shopping, estão sendo seguranças. A gente precisa ter essa clareza espiritual, né? Isso é uma repetição, mas se a gente faz esse comportamento e a gente acha que isso é correto, a gente repete isso, as crianças que estão com a gente, elas imitam e acham que também está correto, né? E a gente não permite que os nossos filhos namorem, convivam, mas às vezes eles não vão nem namorar e conviver porque não tem laço de amizade, porque a sociedade, todos os lugares, né? Os clubes, as escolas, os shoppings, as pessoas não criam relacionamento, né? Não tem a proximidade. Aqui na Casa Paula, eu vivo questionando isso. Nós temos muito poucos pretos, né? Nós não temos mais nenhum índio, já tiveram alguns índios aqui. Algumas pessoas que são misturadas de índio, eu tenho até traços de índios também, mas a gente tem um grupo majoritariamente branco. Isso me preocupa, porque parece que a gente está fazendo campanha de exclusão, né? Mas por quê? Será que as pessoas pretas não se sentem à vontade quando vêm aqui? Será que a gente está tendo algum comportamento de exclusão, de racismo, sem que a gente perceba? O que a gente está fazendo para não aproximar? Pode ser que a gente não esteja afastando, mas por que a gente não está aproximando essas pessoas? E onde é que isso nasce? No laço de família, no ambiente familiar, né? A gente constrói isso ali dentro, esse racismo, essa repetição estrutural, essa exclusão, né? Exclusão de quem não é parecido com a gente, a construção do feio, né? A gente começa a definir o que é bonito, o que é beleza. E se a gente pegar hoje o conceito de exploração que se tem sobre o belo, o que está nas fotografias, nos comerciais, nas propagandas, na revista, televisão, nas redes sociais,
é muito essa exploração de ovelo de uma forma muito parecida, né? Então você tem as modas, a moda do cabelo loiro, né? Liso, o tipo de roupa. Então, por exemplo, é muito mal visto uma pessoa que resolve usar uma roupa mais colorida, mais estampada, que talvez tenha um traço mais africano ou mais jamaicano. Não, a gente tem que usar o padrão europeu-americano. Então é roupa em tons neutro, pastéis, né? Cinza, bege, claro, azul, né? Então se uma pessoa usa uma estampa, a gente já olha feio. E a gente diz, nossa, mas que roupa feia. Então isso vai provocando exclusão. Cabelo, né? Então a discussão do cabelo e o que a gente provoca no outro por conta desse cabelo. Porque as pessoas que são poderosas, ricas, bonitas, mostradas pela mídia, né? pelos influenciadores, são as pessoas que têm os cabelos sedosos, lisos, né? E aí quem não tem cabelo liso, sedoso, como é que faz? Né? Aquele que não está no biotipo, né? Então que não é magro, então está na obesidade, e aí tem todo o preconceito em cima disso, né? Aquele que não tem altura, é mais baixo, então vê as pessoas altas, porque a beleza está associada à magreza, à altura, à cor clara, ao cabelo sedoso, liso, e o resto. Quantos por cento da humanidade é assim? Né? Esse padrão essencialmente caucasiano. Então, isso tudo é estrutural e a gente acha que é certo. A gente apoia isso. A gente compra a roupa desse jeito, a gente se veste desse jeito. A gente ensina os nossos filhos a agirem dessa maneira. A gente aprova as escolas que têm essa conduta. A gente se adequa ao trabalho desta forma. A gente acha que essa maneira de trabalhar é a maneira correta, e que os outros é que estão errados, os outros é que estão equivocados. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa grande, importante, e a gente estava fazendo um trabalho de inclusão, e foi contratada uma moça num cargo bem importante, trabalhar com recursos humanos, né? E ela começou a tentar impor um pouco o estilo dela, essa roupa mais colorida, o cabelo grande, alto, ela usava um lenço colorido no cabelo, né? Ela preta, com traços bem típicos mesmo, de origem africana. Ela não devia ter muita miscigenação na família, eu acho que ela vinha de uma família de negros de várias gerações. E ela tentou se colocar, e era uma pessoa muito capacitada para o papel que ela estava fazendo. E aí um dia ela estava com esse cabelo para cima, né, com o cabelo grande para cima, e com uma faixa, um lenço assim no cabelo. Eu achei que ela estava muito elegante, a gente já tinha até elogiado, ela estava muito bem vestida, mas de uma forma colorida, né? E ali era uma empresa muito séria, muito tradicional, e passa o presidente da empresa e faz uma piada de mau gosto, e depois que essa pessoa saiu, eu ainda ouvi ele dizendo, mas que absurdo, alguém tem que dizer para essa mulher que ela não pode viver assim. Então isso é um racismo estrutural, né? E o mais curioso é que ele era também de uma minoria, e que podia estar sendo julgado por ser de uma minoria, mas não estava, ou pelo menos não se viu. Então esse é o ponto que eu queria trazer aqui, né? O quanto será que a gente é capaz de olhar as próprias fragilidades, as próprias diferenças, não vou dizer os próprios defeitos, porque não necessariamente é um defeito. O fato da gente ser diferença não representa defeito algum, né? Na verdade, é muito difícil a gente pensar em termos de defeitos, porque a própria percepção do defeito já é um preconceito. Ah, fulano é deficiente, olha a palavra, né? Não, fulano é diferente. Ele pode ter uma necessidade especial. Um dia a minha filha estava conversando isso comigo, a gente estava falando de algumas coisas, ela falou assim, não sei o que tal, dos percebidos. Eu falei, a pessoa com deficiência, a gente pode usar esse termo
para se referir a uma questão médica, clínica, de tratamento, porque a gente vai tentar entender se de fato ela tem uma disfunção física que precisa de uma condição especial. Mas quando a gente está falando do relacionamento, da convivência, o nosso olhar ele não pode ser de uma deficiência. E é difícil para a gente pensar nisso, né? Porque a gente já carimba aquela pessoa com um defeito. A gente já vai dizer que aquilo é feio, que aquilo é mau, que aquilo tem que ser corrigido. Ou então a gente desenvolve um sentimento de piedade, né? Mas uma piedade maldosa, né? De alguém que é inferior. Então isso tudo na nossa sociedade faz parte dessa estrutura de laços de família. Não adianta esperar que a escola mude isso, não adianta esperar que o governo mude isso. Isso está no ambiente doméstico, está na maneira como a gente precisa despertar nós mesmos e depois despertar aqueles a quem a gente educa. Chamar para essa relação de diferença. E tudo bem entender essa diferença. Ah, mas tem comportamentos sociais que tem que ser respeitados. Sim, claro, tem que ter o equilíbrio, né? Como também tem os gostos. E a gente não precisa gostar das mesmas coisas, né? Eu tenho um gosto musical, por exemplo, muito tradicional. Eu gosto muito de música clássica, eu gosto muito de música instrumental, gosto de músicas com uma harmonia mais equilibrada. Não gosto de nada muito estrondoso, muito espalhafatoso e tal, muito eletrônico, mas tem gente que gosta, né? Então eu respeito, mas eu também me guardo no direito de não precisar gostar dessas outras coisas, entende essa diferença? Assim, não é porque o outro gosta que eu preciso gostar, mas tudo bem o outro gostar, eu preciso entender que o outro gosta disso. Só que hoje existe uma predominância daquilo que é o sentimento majoritário dessa cultura europeia, essa cultura que é majoritariamente caucasiana, branca, né, do hemisfério norte. E isso não é muito legal, porque tem a ver com a própria repetição desses comportamentos. E até que ponto a gente é capaz de ter essa clareza hoje? Porque o Espiritismo fala sobre isso. Nós somos todos iguais. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Criador. Nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. O que a gente não está entendendo dessa mensagem? O que está faltando para nós entender isso? Então, se a gente não é capaz de conviver com as diferenças que tem no ambiente de família, quando a gente amplia isso para a sociedade e pensa numa grande família, então é muito pior. Por que a gente acha que nós temos que ter o privilégio de morar bem que eu digo com extravagância, porque eu acho que todos nós temos direito de morar confortavelmente, com segurança, mas morar com extravagância e o outro não tem esse direito. Quantas pessoas dividem a comida de casa entre o que os patrões comem e os empregados comem diferente? Você tem o biscoito que você compra, o chocolate que você compra, então sei lá, mas a pessoa compra um chocolate Godiva importado, Lindt, sei lá o que, para os moradores da casa, e a empregada você compra um bombom Garoto. Né? Não estou dizendo que o Garoto não seja bom, mas assim, como é que passa pela cabeça da pessoa fazer essa distinção, essa diferença, né? Eu tenho uma pessoa que vai em casa, de vez em quando ela dá banho nos cachorros, e toda vez ele sempre agradece, cara, a gente não faz nada por ele, sinceramente, tivesse um café, uma água, um pãozinho, alguma coisa assim que ele puder, às vezes até eu chamo ele para almoçar, ele não quer ficar. E aí ele fala sempre assim, nossa, eu canso de entrar na casa das pessoas que eles não me cumprimentam, não me dão bom dia, não me oferecem água, não me deixam usar o banheiro. Eu falo, gente, que lugar é esse que você está indo? Né? E as pessoas são assim.
E ele não é preto não, porque alguém ainda poderia dizer assim, não, ele é racismo. Não, é um preconceito pior, né? Porque ele não está nem, assim, não é nem a questão da pessoa se olhar e falar, não, mas isso aí é diferente de mim, não. É porque a pessoa se acha mesmo superior. Né? Não que existe alguma forma de racismo melhor ou pior que a outra, mas assim, é difícil até entender a lógica, né? De como esses mecanismos funcionam. Eu vejo no meu prédio, eu passo ali de manhã cedo e canso de ver as meninas que trabalham no prédio saem cedo de casa para não pegar trânsito. Esse povo mora muito longe, às vezes anda 2 horas de ônibus, tal, pega 3, 4, 5 condições para chegar. E elas ficam sentadas lá na portaria porque os patrões não deixam elas entrarem. Não sei se elas não têm chave, provavelmente não, mas quer dizer, caramba, fica ali embaixo, eles não podem subir no banheiro, tomar um café ou fazer alguma coisa. Quer dizer, será que é isso mesmo que a gente está plantando na sociedade? Depois a gente não entende porque tem guerra, né? Porque tem assalto, porque tem um monte de outras coisas. Quando a gente para pensar que um celular hoje, lançamento, custa 7, 8, 11, 15 mil reais, né? E tem gente que não tem chance de se comunicar, né? Não tem como o básico, né? Não tem como viver, não tem como comer. É difícil isso. Então isso está onde? Está no laço de família. E a gente não está discutindo política aqui. Eu não estou fazendo nenhum discurso político, econômico, socialista, comunista, nada disso. É uma questão da gente olhar a realidade. Eu vejo países muito desenvolvidos em que choca para mim ver morador de rua. Ah, mas eles são refugiados. A gente já tentou inserir na sociedade, a gente não consegue. Cara, mas o cara está ali passando fome. A gente instalar uma placa assim, né? Fome. Ou está frio. Aí o que eles fazem? Eles recolhem e levam para abrigos que na verdade são prisões. São prisões, né? São lugares que eles não podem sair. Então já se tentou fazer muito no Rio de Janeiro, já se tentou fazer em São Paulo, internar pessoas no força, né? Sem compreender que dessa desassociação social, ela está relacionada a um traço de espiritualidade, a uma desordem espiritual e uma impossibilidade da pessoa se encaixar de novo no núcleo familiar. Quem pode resolver isso? É a família. A família tem essa responsabilidade central. Uma pessoa que ela está excluída, ela só vai se sentir incluída novamente se começar pela família. Não adianta arrumar emprego, não adianta dar roupa para ela nova, né? Aquilo não tem função, não tem papel para ela. Então ela precisa sentir que ela tem afeto no núcleo familiar, nem que ela tenha que reconstruir esse núcleo familiar. Então o que a gente pode melhor fazer de caridade para essas pessoas é o acolhimento fraterno, como também é na casa espírita. A gente volta para casa com todos os nossos problemas familiares, todas as nossas dificuldades. Mas se pelo menos aqui a gente tiver um verdadeiro afeto, um acolhimento, uma fraternidade, a gente leva um pouquinho dessa esperança. Então isso faz a diferença no nosso laço de família. Nem que seja para ser o exemplo, porque a gente também não vai curar e salvar ninguém. Mas se a gente for um exemplo, se a gente for esse pilar de segurança, de fé, a gente vai contagiar as pessoas. Como contagia um sorriso, como contagia um bocejo, né? A gente precisa ser esse laço de luz que faz a diferença na nossa família. Não significa que a gente vai esquecer as coisas ruins que aconteceram, os traumas, os abusos, a maldade, o assédio, a violência. E todo mundo pode ter histórias muito cruéis para falar sobre casa, sobre família.
principalmente nessas famílias que são dissociadas, né, com vários relacionamentos seguidos, né, relações conflituosas de padrastos, madrastas e pessoas que se sucedem, né, de uma forma muito desequilibrada. Mas pensando que a integridade física, moral, psicológica passa pela compreensão da espiritualidade, passa pela disposição de entender que a fraqueza do outro é a nossa fraqueza também. Que se hoje esse outro age dessa forma com a gente, que ontem nós agimos assim com essas pessoas. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é compreender. Perdoar é se colocar no lugar do outro e retroceder um pouquinho na confiança espiritual de que a lei de causa e efeito não erra. E a misericórdia divina também não. Então a gente precisa aprender a aceitar e superar essas diferenças. Na graça de Deus.